CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estudaremos o livro Recordações da Mediunidade, da nossa querida irmã Ivone do Amaral. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 6, o Cristo Consolador. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que fez a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra seja ouvida para bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Bonito, né? Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma tarde estudando o Evangelho para nos harmonizarmos com a lei de Deus, para dulcificar os nossos corações e nos prepararmos para o estudo desta tarde. Ajuda-nos, Jesus, inspirando-nos, protegendo-nos, amparando-nos e permitindo que os nossos benfeitores espirituais estejam ao nosso lado, a nos proteger, nos incentivar. A nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, com os benfeitores que sempre a auxiliaram, o nosso Charles, o Dr. Bezerra, bem como os guias da nossa casa, o nosso altivo, enfim, as nossas irmãs queridas, em nome desses espíritos amigos, Senhor, que em Teu nome chamamos em auxílio nosso, em nome de Allan Kardec, o nosso mestre, em nome de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos desta tarde. Que assim seja. Muito bem. A gente sente o amor dos guias, não é isso? Agora, nós paramos em que página? 104. Tem um marcador aí? Me dá. Obrigado. Aí eu já tinha. Página 104. Eu tenho que lembrar o que a gente estava estudando aqui. Testemunho, não é isso? O testemunho é o capítulo no nosso livro aqui, a página
104. Vamos ver aqui, eu vou me localizar já já. Sim, agora lembrei. A Dona Ivone, ela tinha feito uma viagem para Petrópolis. E lá ela ficou por um período, 2 meses. E ela se alojou numa casa e ela ouvia as vozes, uma voz, um choro, constantemente. Um dia, lendo o Evangelho, ela foi ao sótão, pois essa voz vinha do sótão daquela casa. E lá ela viu um espírito se contorcendo de dor, ensanguentado, deitado no chão, gemendo de dor. Não é isso? E ela foi tomada de compaixão. O sangue corria do coração. Ele tinha dado um tiro no coração. Não foi isso? No coração, isso mesmo. E ele estava banhado em sangue. Ela diz que a cena foi assustadora para ela. Ela muito impressionada, ficou muito impressionada e tomou de compaixão indescritível. Então, as lágrimas assomaram os seus olhos e ela compreendeu o que se passava. E orou por aquele espírito. Foi aí que nós paramos, foi isso que nós estudamos, correto? Aí vem a pergunta aqui. Que poderei fazer por ele? Interroguei mentalmente no fervor da prece, vendo banhado em sangue e naquela triste situação. Orar, falar-lhe, envolvê-lo na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo em que se deprime há tanto tempo, anestesiar a sua desgraça com a palavra de fé e da esperança, ampará-lo no coração com doçura do amor materno. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Sussurram aos meus ouvidos os piedosos assistentes invisíveis que me protegiam, permitindo o fenômeno. Página 104, Carlos. Levou falta de manhã, tá? Levou falta. Tá lembrado onde nós paramos da história da semana passada? Então, quando a Dona Ivone se deparou com a situação do suicida, que deu um tiro no coração, ele banhado em sangue, ela tomou de compaixão, ela viu uma cena horrorosa, triste, orou, chorou muito, e ela pergunta naquele momento o que ela deveria fazer. Aí o guia, como ela disse aqui, sussurrou, ela fez uma prece e sussurraram no ouvido dela. Orar por ele, pedir a Deus por ele, foi isso que a gente acabou, envolvê-lo na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo em que há tanto tempo. E olha que ela disse que parecia que ele tinha acabado de se matar. Tão vivo estava, mas já estava naquela situação há muito tempo. Aí o que ela diz? Orei então, orava diariamente com desprendimento e fervor, prostrando-me de joelhos em súplicas pelo suicida que eu ali via e mentalizando Cristo de mãos estendidas para socorrê-lo, a fim de que, de algum modo, ele captasse a criação do meu pensamento e se esperançasse nela, tentando alívio para o próprio descontrole vibratório. Olha como é que ela fazia a prece, aprendi. Vou fazer a prece assim, porque constantemente nós oramos pelos suicidas. Nós temos um trabalho aqui em nossa casa específico a eles. E muitas vezes pessoas obsediadas vêm ao nosso tratamento e a gente faz depois do passe,
um atendimento mais específico. E muitos deles vêm envoltos com espíritos suicidas. Pessoas que vêm aqui com o desejo do suicídio, são assistidas pelos espíritos. E quando nós ouvimos os espíritos que acompanham, sempre tem espíritos que se suicidaram junto àquela pessoa. A gente ora, mas não é o momento do tratamento que a gente gostaria de dar, não tem tempo hábil naquele instante. Ele fica então, recebe um primeiro socorro, é alojado em nossa casa, para que posteriormente ele seja recebido novamente por nós quando trazido pelos guias da nossa casa. Senão, isso certamente acontecerá. Porém, os protetores, os guias, os enfermeiros, os médicos vão ajudá-los. Eles saem dali e vão socorrê-los. E a gente continua fazendo um atendimento a outros espíritos. E quando chega a madrugada, nós viemos para cá para continuar a trabalhar junto a esses espíritos. Ah, entendeu, Carlos, como é que é o processo? Então ele continua aqui. Orei então, orava diariamente. Nós devemos orar, eu sei que eu já li e estou lendo novamente. Devemos orar pelos sofredores diariamente. Até porque nós também já fomos desses espíritos sofredores e ainda sofremos na carne. A belíssima mensagem que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, capítulo 8, Uma rainha de França, belíssima mensagem, ela nos convida a não deixar de orar por esses que não alcançaram o reino dos céus. Espíritos suicidas, espíritos que foram indiferentes, espíritos egoístas, mas que depois se arrependem e precisam de uma migalha, a migalha de uma prece. Então a gente ora pelos esquecidos que tanto sofrem e que choram. É um dever nosso agir dessa forma diariamente. E então ela diz aqui, orava diariamente com desprendimento e fervor, prostrando-se, eu estou falando se porque ela fazia assim, né? De joelhos em súplicas pelo suicida que o alivia e mentalizando Cristo de mãos estendidas para socorrê-lo, a fim de algum modo ele captasse a criação do meu pensamento e se esperançasse nela, tentando alívio para o próprio descontrole vibratório. E lia como prece as amorosas comunicações do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, de Fénelon, do Cardeal Morlot, todas aquelas sublimes lições que o Evangelho segundo o Espiritismo oferece aos corações sedentos de consolo. Seria necessário, porém, obter o nome do suicida, a fim de solicitar socorro de irmãos encarnados, em forma de preces e atração para as sessões chamadas de caridade. E no dia seguinte, a primeira noite em que vi o seu fantasma, interroguei o dono da casa sobre quem residira ali antes dele. Discorreu, então, este, nos detalhes já citados, isto é, que ali residira o próprio construtor e primitivo proprietário do imóvel, o qual se suicidara com um tiro de revólver no coração, no sótão. Havia 10 anos. Olha, parecia que era na hora, naquele exato momento, como ela disse, né? Acabou de se suicidar, mas já estava naquela triste situação há 10 anos. Em sofrimento. Ele nem apareceu para ela, ele estava lá sofrendo, ela escutava os gemidos, resolveu investigar, estava ele lá. Triste situação.
Fala no microfone. Está aqui na frente. Desculpe interromper, mas eu tive uma tia que ela suicidou-se, já uma senhora, ela devia ter os seus 70 anos. E ela, casada, ela pediu ao meu tio que fosse a uma farmácia, ela premeditou, né? Então ela arranjou uma maneira de tirar o meu tio de casa, pediu para que ele fosse a uma farmácia, ele foi à farmácia comprar um remédio que ela havia pedido. Ela, nesse intervalo que ele saiu, ela vedou todas as passagens, né, de porta, ela ligou o gás do fogão, ajoelhou-se, ficou sentado do lado do fogão. Não somente isso, ela ainda pegou uma arma e deu um tiro no coração. Essa é uma passagem da minha tia. Eu tive, cerca de 30 anos atrás, eu passei por um procedimento de tentativa de suicídio. Fui para o hospital, a própria Magda, que me socorreu a tempo, me levou para o hospital e, pelos procedimentos médicos, passou. Passado um tempo, se você me perguntar algum motivo aparente, não, nenhum motivo. Mas eu tive uma necessidade muito grande, senti uma necessidade muito grande de sair de casa e morar na rua, de viver como morador de rua. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo. E eu consegui, superei isso, mas permaneceu em mim durante muito tempo. Então, apenas essa passagem em relação ao suicídio, que eu, falando agora, eu lembrei dessa minha tia, e sobre o que eu também acabei tentando, mas se me perguntar, nunca mais eu tive nenhuma intenção de suicídio. Tive sim alguns momentos que eu sentia que alguma coisa me tentava levar a essa situação. Eu rezei muito, consegui superar, não tenho mais hoje. E essa situação deu vivendo bem, sem nenhum problema. Se você me perguntar algum problema familiar, não, até que meus filhos já estavam casados, estava só eu e a mãe, e eu senti uma necessidade muito grande de sair de casa e viver, morar na rua, para sentir ou ver a necessidade que essas pessoas passavam. Muito bem. Você botou o nomezinho dela ali para gente? E por que você não colocou? Então coloca hoje. Coloca hoje. Tem quantos anos? Tem aproximadamente uns 30 anos. Coloca o nome, porque ela é assistida, ou será, se não foi. A gente já atendeu o espírito aqui, que suicidou-se há mais de 2000 anos atrás. A gente atende espíritos aqui que se suicidou há 300, 500, 800 anos atrás. Às vezes 30, 40, 80, 100, às vezes 2 anos. Então é muito variável. 3 anos, 10 anos. Tá? Não deixa de botar, porque tem um trabalho específico para atender esses irmãos. Então é isso. Então nós estamos revivendo aqui, já que você chegou agora, e você merece, porque você me ajudou. Né?
E como eu estou aqui desde cedo, eu estou batendo cabeça. Eu aproveitei que o Carlos falou, prestei atenção. Mas eu vou dar para eu dormir 15 segundos, descansar um pouco a vista. Que a gente está vendo obra desde 7 da manhã aqui, fica um pouco cansado, né? Mas a Dona Ivone, nós paramos que ela fez uma viagem a Petrópolis, está lembrado? E lá ela se alojou num lugar, num chalé, e ali à noite ela escutava um gemido, um choro. E ela sempre lia o Evangelho. Teve um dia que ela viu que o barulho sim vinha do sótão. Antes ela já tinha perguntado, disse que não tinha nada lá, os moradores. E um dia ela subiu no sótão e viu lá o espírito ensanguentado. Parecia que tinha sido naquele momento. Vimos que havia 10 anos já ele estava naquela situação. Agoniado, uma situação difícil, ela se tomou de pavor e chorou muito e pediu, fez uma prece pedindo a Deus o que ela fazer, o que ela faria, o que ela tinha que fazer naquela situação. E os espíritos sussurraram ao seu ouvido: ore, peça a Deus, peça a Jesus para ampará-lo. E ela assim o faz, vem fazendo. Conversando com os donos da casa, eles falaram que o construtor da casa, ele tinha se suicidado com um tiro no tórax, no coração, ali mesmo naquele local. Já haviam 10 anos. 10 anos haviam sido passados. Você está vendo? 10 anos ele estava ali sofrendo. Aí aqui nós paramos. O Carlos então contou a história dele, de uma tia dele, que se suicidou de maneira muito triste, abrindo o gás e dando um tiro na cabeça, no coração. Triste, né? Muito triste. Só Deus sabe como esse espírito retornará à carne, quando e em que condições. Uma vez eu presenciei uma moça que tentou suicídio também com gás. Presenciei, eu soube porque eu fui lá depois, eu a conhecia. Então ela ligou o gás, abriu e foi deitar. Uma colega dela chegou em casa, chegou para chamá-la, foi à casa dela, tocou a campainha, ninguém atendia, ela sentiu o cheiro de gás saindo, ela tem alguma coisa. Ela abriu a porta, conseguiu arrombar a porta, ou ela tinha a chave, não sei, abriu a porta, viu o cheiro de gás, acendeu a luz. Quando acendeu a luz, né, a faísca, a casa explodiu. Ela foi cuspida longe, ficou internada, mas teve ferimentos leves. E a moça que estava lá dentro teve queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Foi hospitalizada, ficou ali uns meses no hospital, pelo menos uns 3, 4 meses. Teve alta, está vivendo até hoje, graças a Deus não morreu daquela situação. Então vocês vejam que situação difícil, que situação complicada. E infelizmente, todos os dias chegam aqui notícias de tentativa de suicídio ou sucesso no suicídio, parentes desesperados. De criança de 12 anos a adultos de 68, 70 anos. Um momento difícil. Mas vamos voltar aqui ao nosso... Por isso temos que orar muito por esses que se suicidaram e para que Deus ajude a evitar o suicídio, a evitar. Tem aqui, coloca aí o telefone de valorização da vida. Eu acho que é 188.
Então, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, 188, pode se ligar de qualquer lugar do Brasil, é uma ligação gratuita. Então, se alguém está nos ouvindo e pensa no suicídio, ligue para o número 188 e irão te atender. O Centro de Valorização da Vida. Vamos continuar aqui essa triste história. Seria necessário, porém, obter o nome do suicida a fim de solicitar o socorro de irmãos encarnados em forma de preces e atração para as sessões chamadas de caridade. E no dia seguinte, a primeira noite em que vi o seu fantasma, interroguei o dono da casa sobre quem residira ali antes dele. Discorreu então este nos detalhes já citados, isto é, que ali residira o próprio construtor e primitivo proprietário do imóvel, o qual se suicidara com um tiro de revólver no coração, no sótão, havia 10 anos, e que era de nacionalidade alemã, e chamava-se Wilhelm, quer dizer Guilherme. E nem devemos julgar que o que eu ali distinguia fosse apenas o reflexo do ato passado, impresso nas vibrações ambientes, porque se assim fosse, a visão seria fixa, ao passo que ela se locomovia no ar, assim mesmo, deitada no chão, e se aproximava de mim, mantendo-se, porém, no mesmo estado de convulsões agônicas, tardas, pesadas. Podiam dizer, você registrou o que está ali no ambiente. Não, foi real. Quando você registra o que está no ambiente, as imagens são estáticas. E nesse caso a imagem é dinâmica, ele se movia. Vamos ver se ela vai conversar com ele. Tão impressionante espetáculo passou a ser constante e se prolongou durante quase todo o tempo que permaneci na cidade das Hortênsias, ou seja, 1 ano. Olha, 1 ano era vendo ali, mais 1 ano, convivendo com esse sofredor. Frequentemente, as demais pessoas da casa saíam à noite para o cinema, visitas, festas e etc. Não sabiam de nada, né? Indiferente. E porque eu não me animasse a acompanhá-las, via-me só, às vezes até madrugada, num bairro afastado e sombrio, que ainda hoje não apresenta movimentação apreciável. Nessas condições, a sós diante de Deus, eu havia de doutrinar com fraseado amoroso. Luiz, tem um livro aqui que saiu da Dilane. Se você quiser sentar aqui, pode sentar do lado. É bom que... Página 105. Continua lendo você. Tão impressionante espetáculo. Tão impressionante espetáculo passou a ser constante e se prolongou durante quase todo o tempo que permaneci na cidade das Hortênsias, ou seja, 1 ano. Frequentemente, as demais pessoas da casa saíam à noite para o cinema, visitas, festas, etc. E porque eu não me animasse a acompanhá-las, via-me só, às vezes até de madrugada, num bairro afastado e sombrio, que ainda hoje não apresenta movimentação apreciável. Nessas condições, a sós e diante de Deus, eu havia de doutrinar com fraseado amoroso esse espírito, em convulsões ao pé de mim, submerso em atroz pesadelo,
criado pelas alucinações do traumatismo vibratório consequente do suicídio, e fazê-lo despertar por intermédio das forças do pensamento. Que aula, hein? Que aula! Agora vocês vejam, já que ele falou que aula e parou, olha a atitude da Dona Ivone. Conversou com ele durante 1 ano, um espírito sofredor. Isso a gente tem que assinalar para os médiuns que dizem: eu estou passando mal, está muito pesado o ambiente. É claro, você registra, mas você segura a tua onda. 1 ano, olha aqui, vamos ler de novo. Nessas condições, naquelas condições que estava o espírito, a sós diante de Deus, as condições, o pessoal da casa saía, bairro distante, ela sozinha, eu havia de doutrinar com fraseado amoroso esse espírito em convulsões ao pé de mim, submerso em atroz pesadelo, criado pelas alucinações do traumatismo vibratório consequente do suicídio, a fazê-lo despertar por intermédio das forças do pensamento. 1 ano. Me lembra, Elaine e Carlos, aqui na hora do comp, deu falar desse exemplo. E isso aqui é um exemplo para nós, os médiuns, que muitas vezes reclamamos da dor do trabalho. Quer falar alguma coisa, Luiz? Se a gente pensar que você passou lá na década de 40, 50, não sei, e que era um lugar ermo, e ela, por livre-arbítrio, por vontade, decide ficar sozinha num lugar, não tinha nada, e ela decidiu ficar, Você vê que conduta cristã, Foi década de 60. 60. Ela assinou esse livro aqui em 1966. Pode ter sido 50, que ela está trazendo as recordações, pode ter sido. Porque não tinha a estrutura que lugares mais afastados hoje têm. Devia ser só mato, não devia ter nada. E ela, justamente, é a conduta cristã de abnegação, Doação. Fala no microfone. Não, é impressionante a força de fé dela, a certeza de que ela tinha um amparo de Deus, acima de tudo, para poder estar lidando com essa situação. Porque, Nilton, qualquer um de nós, diante de uma situação dessa, a princípio, por mais que nós até sejamos espírita, por mais que nós estamos nos doutrinando, mas eu não tenho a menor dúvida de que você se deparar com uma situação dessa, você treme na base, treme. Evidente que você vai tentar colocar em prática todo o seu aprendizado, mas você está lidando com uma situação real, você está vendo o espírito, você está vendo a condição que ele se encontra, Então é impressionante a vocação dela espiritual para lidar com essa situação. Exatamente, estava se desenvolvendo, a doutrina espírita. Muito bem, continua, Luiz. Reuni então toda a coragem da minha fé e da confiança no auxílio dos guias espirituais e agia resolutamente. Falava-lhe, exortando-o em nome de Jesus a voltar a si para dominar os próprios distúrbios mentais com a reação da vontade, que se deveria impor e vencer o colapso a que se entregava.
Explicava-lhe o seu verdadeiro estado, lecionava-lhe a imortalidade da alma, exatamente como nos serviços de doutrinação a sofredores no decorrer das sessões normais. E tinha de agir sem me deixar intimidar sequer por um instante ou vacilar nas próprias disposições, pois percebia que se me intimidasse ou negligenciasse, estaria perdida. As funestas infiltrações vibratórias do suicida redundariam em obsessão inconsciente da parte dele, o que até mesmo me poderia atirar a um suicídio idêntico no próprio sótão da sinistra residência. Entenderam? Nossa! Tem que ter confiança. Agora, o que Tem me que chama, ter o que me chama a atenção é o aspecto lúgubre em que isso ocorria. Ou seja, ela estava sozinha num num lugar sótão, ermo, escuro, com uma vibração dolorosíssima, muito densa e que se não tivesse atenta, e todas as condições adversas. dela cair nesse padrão. Exatamente. Uma Olha condição que poderia se reverter contra ela. Olha a coragem dela. Então, eu preciso citar esse exemplo aqui na aula para os médiuns, segunda-feira. Me lembra, tá? Vocês me lembram. Me lembrem. Voltava eu então ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, livro que eu considero tocado de magia celeste e que foi o meu escudo também nessa fase singular da minha vida. As doces advertências do Espírito de Verdade, então, como que ressoavam pelo recinto, reanimando o meu ser, alcandorando-me. Palavra diferente, né? Alcandorando-me. Candura, ela mesmo se envolvendo na candura. Alcandorando-me o coração com novos haustos de esperança e confiança, até repercutirem por processos vibratórios de sublime transcendência. Naquele ser desesperado que eu via a meus pés. E lendo-as, eu mesmo adquiri a impressão de que o próprio Jesus falava ao suicida. Nos quadros criados pelo meu pensamento e adaptados ao entendimento daquele, pelos assistentes espirituais para socorro ao mesmo. Olha que beleza, né? Tal a unção dela, a fé dela, a confiança dela, que parecia que era Jesus que estava falando com ele. É assim que a gente deve se portar diante de um sofrimento desse. Nós estamos aprendendo, porque a gente sente a dor deles. Dói muito. Dói muito. E olha que eu não sou médio de incorporação. Os médios chegam a chorar. E a gente com isso vai dulcificando o nosso coração, vai se tornando mais doce. Sabia que eu estou muito doce agora? Vai, é muita dor, é muita dor. Vamos continuar. E ela cita 3 passagens como se fosse Jesus falando. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-la. Olha, aí a gente vê Jesus, né? Jesus, vinde a mim. A responsabilidade, chamando a responsabilidade. A gente diz assim, não, isso é demais para mim. Quando são convidados aqueles médiuns a trabalhar com os suicidas,
narrado ali no livro Memórias de um Suicida, 20 médiuns foram convocados. Analisado vários centros espíritas no Brasil, em Portugal e em Espanha, escolheram o Brasil e 20 médiuns. Desses 20, 4 mulheres e 2 homens. Os outros não quiseram, não aceitaram. As 4 mulheres aceitaram o convite incondicionalmente. Os 2 homens aceitaram dizendo, eu vou cumprir com o meu dever. Olha, então, é um trabalho que a gente sente. Nós aqui mesmo fizemos o trabalho, nos preparamos durante mais de um ano. Nós já vínhamos em cerca de 2 anos nos preparando, aqui na casa mais um ano, e iniciamos o trabalho. Está na hora de fazer esse trabalho de socorro, tal como a Dona Ivone ensinou, tal como os guias ensinaram nessa obra Memória de um Suicida. Muitos na hora disseram, eu não quero. 2 médiuns ostensivos, durante o estudo sentia a presença dos sofredores. Ele falou, os 2 falaram, não, isso não é para mim. Um terceiro também se afastou. Um quarto também. 4 trabalhadores se afastaram, não quiseram. Um desses trabalhadores, infelizmente, cometeu suicídio depois. Então, é um trabalho que a gente sente a dor? Sente. Agora, se a Dona Ivone ficou 1 ano diariamente orando por eles, a gente não vai aguentar 1 hora, 1h30, 2 horas de trabalho? 2 horinhas, 2 horas e meia por semana? Outra coisa, ela orienta lá, que ela lia sempre para eles o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com Cristo Consolador, que ela selecionou aqui essas 3 passagens. Vocês repararam? Eu abri o livro ao acaso, mas eu ia procurar. Foi no capítulo 6, Evangelho Consolador. Venham como outrora os filhos transviados de Israel. Lembra que a gente leu aqui? Exatamente o capítulo 6. Nós, todo o nosso estudo, estamos com esse trabalho há cerca de 1 ano, ou um pouco mais. Lemos, antes de começar o trabalho, o Cristo Consolador, toda vez. Termina um capítulo curto, voltamos ao item 1. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e encontrareis repouso para as vossas almas. Sou o grande médico das almas. Aí vai e volta. E quando a gente fala, a gente também não lê assim da boca para fora, a gente já começa a sentir, né, o amor de Jesus envolvendo esses espíritos. Só o amor de Jesus, o amor desses guias, né, dedicados. Imagina o amor da Dona Ivone, hoje desencarnada, ela que coordena esse trabalho com outros espíritos. Imagine o amor dela junto a esses sofredores. Então vamos lá, continua. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. E tudo quanto existe em mim de bom e aproveitável, eu empregava nas súplicas a Jesus, para que me enviasse auxílios para socorrer o infeliz que ali estava. Fazia-o, porém, banhada em lágrimas, prostrada de joelhos, porque meu coração sentia ser profanação outra atitude diante da cena que em minha presença se desenrolava.
quando eu fielmente acreditava que Jesus estava presente por meio daquelas vozes contidas nas comunicações do Espírito de verdade e até das rogativas que eu própria fazia. Muito humilde, né? No entanto... Quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo? Confesso que eu dei uma voada. Quer que eu leia de novo? Lê de novo, por gentileza. Vocês me desculpem. Olha, minha cabeça agora foi lá na obra. E eu pensei, eu vou pedir para ele vir trabalhar sábado, que eu vou pagar ele, e ele fazia ali outro trabalho, outro serviço que eu tenho que fazer. Como é que é a nossa mente, né? A tua alma está onde está o teu coração, né? Como é que é? Você está onde seu coração está. Vamos voltar aqui para a gente ler. Me desculpe os espíritos e me desculpem vocês. Eu vou devagar. E tudo quanto existisse em mim de bom e aproveitável, isso é ela falando. E tudo quanto existe em mim de bom e aproveitável, eu empregava nas súplicas a Jesus para que me enviasse auxílios para socorrer o infeliz que ali estava. Fazia-o, porém, banhada em lágrimas, prostrada de joelhos, porque meu coração sentia ser profanação outra atitude diante da cena que em minha presença se desenrolava. Quando eu fielmente acreditava que Jesus estava presente por meio daquelas vozes contidas nas comunicações do Espírito de verdade e até das rogativas que eu própria fazia. Olha, ela dava tudo dela, tudo que existia de bom e aproveitável nela, e sempre banhada em lágrimas, comovida. É a alma que chora, é a alma que se entrega. Como a Dona Ivone cresceu nessa encarnação, né? Um exemplo para todos nós. A gente não pode nem dizer, quer dizer, eu fico aqui me reportando, criando uma imagem na minha cabeça, e eu não dizer que ela sofreu ou ela sofria, eu acho que esse não é bem o termo, porque ela se comoveu, e o fato dela se comover, dela se entregar, né? Como as orações, ela se postava de joelhos, né? Pedindo a Jesus por aquele espírito. O fato dela se comover, dela se entregar, não significa sofrimento, mas se entregar de coração. Eu tô criando uma imagem, né, na minha cabeça. Então vamos lá. Ela sofria mesmo. Eu posso fazer um adendo? Carlos, é dor, sim. A tua colocação está certa, mas Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o último capítulo da dor, ele usa uma metáfora. Nós somos como uma rocha de mármore, e o buril é a dor. Então nós temos que ser burilados para chegarmos à perfeição, a uma estátua perfeita. Só que tem que vir a dor antes, e é o caso dela. Então vamos lá. É a dor que fez com que ela chegasse a ser quem ela é. Sentir a dor do outro. Jesus sofreu. Ele sofreu. Sim, sofreu. Sofreu com a ignorância das pessoas, sobretudo com a ignorância. Você acha que Jesus ficou tranquilo porque Judas ia traí-lo? E ele sabia o que ia acontecer? Ele sabia. Mesmo Judas era amigo de Jesus. Jesus era amigo dele, ele que não foi amigo de Jesus naquele momento. Ele sabia. Ele se entristeceu quando estava na cruz, quando ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que ele quis dizer com essa frase?
são os ignorantes. Estão fazendo mal a eles mesmos. A eles mesmos. Jesus chora quando contempla Jerusalém. Ele chora. Jesus chora, creio que não com a morte de Lázaro, foi na morte de Lázaro, mas ele chora pela ignorância. Pela ignorância. Ele chora com Marta e Maria. Ele chora por Marta e Maria, porque ele sabia que Lázaro não morreu. E quando elas falam, uma delas, ou Marta ou Maria, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Jesus chora novamente. Ele sofre com o sofrimento do outro. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor que a gente precisa atingir. Quando você vê, quando você estuda, me perdoe a Dona Ivone, mas ela se colocou como alguém que está botando o exemplo dela para nos ensinar. E ela passou a ser uma referência para todos nós, em termos de mediunidade, em termos de dedicação, de disciplina. De disciplina. Ela não entrava em qualquer casa espírita, ela não ia. Nós estudamos isso aqui. Ela só ia a festas, aos passeios, não vou dizer festa, a passeio, acho que ela não ia a festa, né? Festa só se fosse de aniversário da família. A passeios só quando os guias autorizavam. Eles é que diziam, eles que escolhiam. Ela tinha um sonho de se casar. Eles disseram, você não vai casar. Então foi uma vida de dor. Quando você pega a vida pregressa dela, que ela se suicidou por vaidade, por frivolidade, e se suicida, já tinha um suicídio antes, já trazia na sua bagagem espiritual um suicídio, e uma segunda vez se suicida, se jogando no Rio, no Tejo, em Portugal. Ela é levada por uma falange de espíritos do mal e é ser viciada de toda forma. O doutor Bezerra que vai lá resgatá-la. Ela passa pelo Vale dos Suicidas, chega ao mundo espiritual, na colônia Maria de Nazaré, sofrida, arrependida, muito arrependida de tudo, e retorna à vida. Ela não fica muito tempo lá, ela retorna. E vem como médium, ela conta ali a mediunidade dela, que eu sempre chamei de choque anímico, né, que desenvolveu aquilo, mas ela dá um outro nome. Qual foi o nome que ela deu? Ela dorme durante 2 meses, ela contou nesse livro aqui, e depois ela volta. Ela agride o seu perispírito. Isso faz com que ela tenha essa percepção toda. Ela usa um outro termo ali. Mas que quer dizer mais ou menos isso? É porque eu sempre uso e vem na cabeça o termo que eu falava, de choque anímico, porque é da própria alma dela. Então, desde pequena, ela lembra do passado, lembra com detalhes e sofre por isso. Aqui não é a minha casa, aqui não é o meu, esse não é meu pai, você não é meu pai. Eu quero meu pai, eu quero a minha casa. E contava onde ela morava. Aos 42 anos, quando ela tem esses 2 meses de sono, de dormir, o corpo dorme, que ela não sabe classificar o que é, ela lembra com detalhes, com minúcias, a vida pregressa. Ela retorna, continua trabalhando, continua escrevendo, e aqui no início desse livro, aqui no início dessa mesma história, ela diz que como ela foi ajudada, ela tinha o dever também de ajudar. Lembra que ela falou aqui? Se eu encontrar aqui rapidamente, eu leio. Se não encontrar, ela diz aqui no início da história. Ó. Aqueles ruídos.
Vou voltar na página 102, quando a gente fala do sofrimento, que o Carlos quis buscar uma outra palavra, e eu entendi o que o Carlos quis dizer. Eu entendi, você não está errado no teu raciocínio, mas ela sofria. Eu sei o que você estava buscando. Olha o que ela diz aqui na página 102. Quando ela encontra lá em cima, no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo, passei a definhar e minha saúde alterou-se, enquanto dores de cabeça constantes me impediam de dormir durante noites consecutivas. É sofrimento ou não é? A pressão arterial baixara, achou aí? Consideravelmente. Entrei a perder fosfatos e albumina com tal violência que ainda hoje não compreendo como resisti. Sem adoecer gravemente, pois não usei medicamentos de qualquer espécie, senão água magnetizada por mim mesma, preparada com preces e súplicas a Jesus, visto que pela citada época eu atravessava grandes dificuldades financeiras e não dispunha de quaisquer recursos para consultar um médico. Não tinha dinheiro nem para ir no médico, tá? Visitei o sótão, que se conservava desabitado. Não tinha nada no sótão, para nós, aos nossos olhos. Penetrando o recinto, senti-me invadir por influenciações geladas e contundentes. E chorei copiosamente. Sofreu ou não sofreu? Sem saber por que chorava. Ela chorava pela dor do outro. Ela sofria pelo sofrimento do outro. Ela sentia dor de cabeça pela dor de cabeça do outro. Mas nada vi, senão alguns móveis antigos que ali eram depositados. Nem ela viu naquele momento. 2 meses depois, no entanto, desvendou-se o mistério que me intrigava. Fronteira ao quarto de dormir por mim habitado, existia outro, separado do primeiro apenas por um corredor, onde também havia mais 2 quartos, ambos desabitados, enquanto os demais moradores do chalé alemão dormiam nas dependências da frente. Esse quarto fronteiro ao meu fora transformado em escritório, tornando-se cômodo agradável para estudo, escritas, orações. Continuando minha insônia sem interrupção, certa noite me levantei à primeira hora da madrugada e me dispus a ler e a orar nesse pequeno escritório. Casualmente abri o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, o Cristo Consolador. Olha, noites e noites com insônia, sem dormir. Vocês já passaram uma noite sem dormir? Uma? Pois é. Noites, várias. Li-o todo com fervor e veneração, pois aquelas tão doces comunicações do Espírito de verdade sempre calaram beneficamente o meu coração, sendo ainda hoje o bálsamo por excelência que revigora minha alma nas horas de maiores preocupações. A certa altura, muito concentrada na leitura edificante, que valia por fervorosa prece, e por isso mesmo já acionada para o intercâmbio com o mundo invisível, e talvez patrocinada pelos guias espirituais, distingui com precisão, além, no soalho do sótão, um homem a se esvair em sangue, debatendo-se nas convulsões de uma agonia dolorosa, murmurando palavras ininteligíveis, agitando as pernas e os braços, de forma a produzir os ruídos secos por mim ouvidos desde o meu ingresso na casa. Sua agitação, lenta, penosa, dando impressão de um término de agonia, fazia-o mover também a cabeça e o corpo. Parecia um término de agonia, hein? Agora a gente já sabe que estava 10 anos daquela forma. Olha o sofrimento dele. E ela sofreu junto com ele. Era corpulento, claro e corado, cabelos bastos e louros, e bigodes também louros, e até os olhos, por uma rápida associação de ideias ou fenômeno de penetração vibratória, e não propriamente pela vidência, eu compreendi que seriam claros, como se realmente eu os distinguisse.
Trajava camisa branca, completamente desabotoada e aberta, com mangas compridas e calça do brim, chamado caque, apertadas na cintura por um cinto de couro, mas essa camisa encontrava-se empapada de sangue vivo. Ele como que acabara de desfechar, ele como que acabara de desfechar um tiro de revólver no próprio coração e o sangue corria. E aí a gente seguiu a história de hoje. Parecia que eu tinha sido naquele momento, mas já haviam 10 anos. Parecia que ele estava ainda agonizante, mas 10 anos tinham se passado. Ela sofreu ou não sofreu? Entenderam agora? Obrigado, Dona Ivone, por nos responder. Dá vontade de ler tudo de novo, né? Aí, continua lá. Vamos lá na leitura. No entanto, eu sentia que todas as minhas forças psíquicas exigiam que eu recebesse aquele espírito mediunicamente, que as correntes de atrações magnéticas da minha faculdade estavam ligadas a ele para o legítimo fenômeno da incorporação. Eu sofria com ele. Aí. Né? A gente foi lá atrás, mas foi bom a gente ir lá atrás. Eu sofria com ele. Sentia as dores que afligiam, sua asfixia, suas angústias. Senti o coração pesado e dolorido. Sede abrasadora, vertigens, mas dominava tais sensações com o esforço da vontade, pela prece, suplicando sempre a assistência dos amigos espirituais. Vamos lá de novo. Tudo isso eu tenho que passar para os médiuns aqui, tá? Sentia tudo que o sentido sentia. Vamos ler de novo devagar. No entanto... Não, vamos voltar aqui. Vamos ler devagar. Sentia... Onde é que eu estou? Acabei de ver. Sentia o coração pesado e dolorido. Coração pesado e dolorido. Olha o que ela sentia. Sentia sede abrasadora. Sentia vertigens. Mas dominava tais sensações com o esforço da vontade, pela prece, suplicando também a assistência dos amigos espirituais, pois compreendia a origem de todo aquele mal-estar. Vocês estavam aqui no COMP, não estavam? Lembra da aula passada, o que eu falei? Que médium não pode dar chilique? Está ela explicando tudinho aqui. Hã? Lembrou? Pois é. Aí fica a Irineia dando chilique por causa do trabalho mediúnico e a Dona Ivone segurando tudo isso a onda aqui, sabendo que não era dela. Que material? Lá é ferro, lá atrás. Pede para eles botarem lá em cima. Lá atrás, lá onde eles sobem. É pouca coisa. Olha só. Vamos ver de novo aqui o que ela fala aqui, ó. Sentia o coração pesado e dolorido, sentia sede abrasadora, vertigem, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, partícula adversativa, meu tempo de ginásio, tá vendo? Mas dominava tais sensações com esforço. Nós, os médios, temos que dominar ou não temos que dominar? Entenderam? Entenderam. O Luiz não estava aqui, eu posso falar de novo. A moça chegou ali, eu não sou médium, não tenho essa ostensividade nenhuma. Trabalho há muitos anos, alguma sensibilidade a gente desenvolve, né? Mas a ostensividade, não. A moça chegou, eu falei com ela, ela entrou, me deu uma dor de cabeça, mas uma dor pungente, aqui, desse lado. E nisso já tinha vindo uma outra, eu coloquei ela para sentar ali na sala, para tomar o passe, lá no sábado, lá no médico, que a gente ficamos eu e a Adilane,
E só vai gente com problemas ali, né? Mediúnicos, espirituais, enfim. E a dor apertando, eu falei, se essa moça está me deixando com dor de cabeça, eu vou entrar, fica aí, depois eu falo com a senhora, deixei ela do lado de fora, que eu pensei que a dor vinha dela, mas quando eu entrei, a dor piorou. E eu disse, não é dela, é dessa que entrou. Aí não dava mais para eu sair, né? Aí eu falei, começamos a dar o passe, eu fui dando o passe dispersivo, dando. A dor fez assim, ó, na minha cabeça. Ela foi embora. Demos o passe na moça. Né? Como é que a senhora dela? Engraçado, a dor foi embora. Mas eu vi que a dor foi embora porque eu senti. Agora, e se eu dou chilique? Ah, não estou aguentando. Não estou aguentando. Se eu fosse, Dilane me dá o passe, me ajuda aqui, fulano me dá um passe. A gente está ali para trabalhar, para servir. Somos enfermeiros de Jesus. Você sabe que é o teu título de enfermeiros de Jesus? Olha a nossa responsabilidade. Confiemos em Jesus, temos que confiar nele. Precisamos confiar nele. E segue aí, para a gente parar nesse parágrafo aí. Suores de agonia muitas vezes escorriam gelados pela minha fronte. E muitas vezes tremuras incontroláveis me faziam entrechocar os dentes. E nem mesmo é possível descrever o martírio que eu padeci em contato frequente com aquele suicida, a quem, apesar de tudo, eu deveria consolar e esclarecer. Vamos parar aqui? Estamos já com 1h10. Para não cansar vocês, eu despertei aqui. Dá pena de parar, não dá? Agora vocês vejam. Sofria ou não sofria? Suores de agonia escorriam, gelados pela minha fronte, muitas vezes trêmulas e incontroláveis. Me lembrem, por quê? Agora eu vou para uma outra aula. De manhã até chegar quinta-feira já se passaram várias. Aí eu levo um tempo para poder... Aí vocês me ajudem aqui a colocar em dia. A gente recapitular para a gente dar continuidade. Muito bom, né? Muito bom. Então vamos fazer a nossa prece. A nossa posição, Senhor, de respeito diante da dor alheia. Por isso suplicamos, Senhor, por esses irmãos que através do suicídio retornaram à pátria espiritual. Ajude-os. Imaginamos agora, como Dona Ivone nos ensinou, o Senhor de braços abertos, acolhendo-os, chamando-os, dizendo a cada um deles: vinde a mim, todos vós que sofreis, e encontrareis repouso para as vossas almas, alívio para as vossas dores. Eu sou o grande médico das almas. Todo aquele que crer em mim não morrerá. Ó Jesus, tende compaixão, envolva-os, ajuda-os. Os que se fazem presentes, os que são socorridos diariamente em nossa casa de amor, os que estão hospitalizados nesta casa, na nossa enfermaria, na nossa grande enfermaria, os que estão hospitalizados no Hospital Maria de Nazaré, na colônia que leva este nome. Deus os abençoe, que o perfume das rosas possa tocar os vossos olfatos e a beleza dessa flor ser um sinal de esperança para as vossas vidas. Deus os consola,
Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se salve. Por isso todos venceremos. Tenham fé, tenham esperança, tenham certeza que vencerão essa etapa de vida. Deus os abençoe, Deus os conduza, Jesus aqueça os vossos corações. Em nome dos guias da nossa casa, amorosos benfeitores, em nome do altivo, do Dr. Ema, do Baltazar, de Antônio de Aquino, em nome do Dr. Bezerra, do Charles, da Dona Ivone, em nome da Elvira, da Cida, da Neuza, da Curtinha, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em nome do amor de Jesus de Nazaré e do amor de Deus nosso Pai Todo-Poderoso, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o Pai de amor. Encerramos os estudos e vibrações da tarde e noite de hoje. Que assim seja.